Fala pessoal, professor Murilo aqui, trazendo então agora a questão das máquinas de fluxo tipo turbina, tá? Então as turbinas são máquinas de fluxo que vão retirar energia do escoamento, tá? Então eles transformam essa energia do nosso fluido em movimento, tá, em trabalho, né? No caso, rotação, tá? Então, o seu funcionamento é semelhante ao das bombas, mas realizado pelo princípio oposto, ou seja, pelo movimento do fluido e forças de pressão. As pás ou lâminas acopladas ao elemento rotativo entram em movimento, gerando trabalho. Tá? Então, aqui nós temos como exemplo, né, as turbinas de vento. Então, o vento, ao passar por essas lâminas, ele gera rotação, né? Então você vai ter um trabalho sendo realizado. Esse mecanismo, ao gerar a rotação, vai gerar aqui dentro de uma bobina corrente elétrica, então gerando aqui energia elétrica, né? Então produção de energia eólica, né? Aí com o escoamento de ar, né? O vento, né? E aqui uma turbina hídrica, né? Utilizada numa pequena usina hidrelétrica. Então você tem aqui uma turbina, né? Aqui nós temos o formato de uma turbina, tá? Então o fluido ele entra nessa turbina e faz o mesmo processo, gerando lâminas, né? Girando lâminas, que vai girar então o rotacionar esse elemento rotativo, tá? Acoplado a uma bobina também, gerando então ali a corrente elétrica, o fluxo dos elétrons e a energia então elétrica, né? Então você tem ali a transformação de uma energia cinética, uma energia mecânica do fluido, tá? Em trabalho das turbinas, que é convertido posteriormente em energia elétrica. Claro, existe energia dissipada pelos elementos rotativos, né? Então parte dessa energia não é totalmente aproveitada, não é energia útil, tá? Então, o que se trata então quando a gente fala dessa equação de energia, né, ou essa equação de balanço de energia com a presença de uma turbina, tá? Então, do ponto 1 para o ponto 2 da minha seção de escoamento, né, você vai ter a presença de uma turbina que vai retirar energia do fluido. Então você vai romper aquele princípio de igualdade, né? Se pela conservação a quantidade de energia no ponto 1 deveria ser igual à quantidade no ponto 2, com a presença da turbina, que retira energia, você passa a ter uma energia maior no ponto 1 do que no ponto 2, né? Então a carga total no ponto 1 é maior que a carga no ponto 2. Exatamente o oposto da bomba, né? A bomba, sempre a seção posterior vai ter uma carga maior, tá? Devido a ela fornecer energia. A turbina, como ela retira, a seção antes dela tem maior carga que a seção posterior, tá? E como a gente contorna então esse problema, né? Levando em consideração a carga dessa turbina, ou a altura manométrica dessa turbina, tá? Que é o HT. Então, se eu tomo a carga total no ponto 1 e tiro a carga da turbina, tá? A gente vai ter exatamente a carga na segunda posição. Tá? Então, isso daqui é uma readequação também da equação de Bernoulli, tá? Ou do princípio de Bernoulli, com a presença, então, de uma turbina no seu escoamento. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Um reservatório de grandes dimensões apresenta coluna de água correspondente a 10 metros em relação ao nível do orifício de saída. Tá? Então, a gente tem aqui 10 MCA, né? 10 metros de coluna d'água. A tubulação de saída é acoplada a uma turbina com o objetivo de transformar a energia do fluido em trabalho, tá? Então, em movimento ali mecânico. Considerando que a velocidade da água é nula no ponto mais alto do reservatório, que a velocidade na tubulação após a turbina é de 5 metros por segundo e que a diferença de pressão entre o ponto 2 e na tubulação após a turbina e o ponto 1 situado no ponto mais alto do reservatório é de menos 5 kPa, determine a carga da turbina. Então vamos lá, pessoal, fazer uma representação. Nós temos aqui um reservatório de grandes dimensões, tá? Neste ponto é o ponto 1, ponto mais alto. Ele tem um certo orifício de saída, localizado no ponto mais baixo,
Ele diz que essa coluna ela é de 10 metros, tá? E nesse tubo de saída nós temos aqui então a presença de uma turbina, tá? E posteriormente você tem aqui então a nossa seção 2, né? Cuja velocidade de saída é de 5 metros por segundo. Tá? Então o que nós vamos ter? Com a presença de uma turbina, nós vamos ter que a carga no ponto 1 menos a carga da turbina vai ter que ser igual à carga no ponto 2. Né? Então negativo porque ela retira a energia do nosso fluido. A carga no ponto 1, tá, pessoal? Nós temos a altura, né, 10 metros, então nós temos a carga potencial de 10, mais a carga cinética. Ela é nula, porque ele diz que no ponto mais alto a velocidade é nula, então nós temos 0 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão que atua no ponto 1, que no caso é a pressão atmosfera, né, dividido pelo peso específico, no caso água, tá? Vai ter que ser menos a altura da bomba, né, a carga da bomba, vai ter que ser igual à altura manométrica em 2, né, a carga em 2. A carga em 2, ela está no nível de saída, né, que é o 10 metros, então a carga potencial dela é 0. Tá? A carga cinética, ela tem uma velocidade de 5 metros por segundo, então teremos aqui 5 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, tá? Mais a pressão no segundo ponto dividido pelo peso específico. Tá? Então vamos fazer algumas simplificações. Né? Isso aqui vai dar 0, aqui já temos 0. Tá? Nós temos então 10 mais a pressão no ponto 1 sobre o peso específico, menos HT, vai ter que ser igual a 25 dividido por gravidade igual a 10, 20, mais a pressão 2 dividido pelo peso específico. Tá? A gente pretende calcular HT, então a gente vai isolar HT nessa equação. Então a gente tem que menos HT vai ser igual, 25 dividido por 20, né, vai ser 1,25 metros, a carga cinética, mais a pressão 2 dividido pelo peso específico, menos a pressão 1 dividido pelo peso específico, tá? Menos os 10 metros, né, que a gente tem nessa posição aqui. Tá? Muito bom. Interessante, tá, gente, nessa situação, é que note que neste momento aqui, ó, eu tenho a diferença entre a pressão 2 e a pressão 1. Ó, diferença entre a pressão 2 e a pressão 1. E ele fala para nós qual que é a diferença de pressões. Ela é de menos 5 kPa. Tá? Então a gente tem 1,25 menos 10, que vai gerar para nós então menos 8,75. Tá? A diferença das duas pressões é de menos 5 kPa, então 5.000, tá? Quilopascal, dividido pelo peso específico. O peso específico da água é de 10.000, né? 10.000 newtons por metro cúbico. Tá? Podemos aqui então simplificar, alguns zeros aqui, temos 5 dividido por 10. E a gente tem então que a nossa altura ou carga da turbina vai ser menos 8,75, tá? Menos 0,5. O que vai nos levar então a que a nossa altura da nossa turbina
né, vai ser aqui de menos 9,25. Tá? Como ambos estão negativos, a gente pode então multiplicar por menos 1, então quer dizer que a altura, né, ou a carga da turbina é de 9,25 metros. Tá? Então isso é o total de carga que essa turbina retira do nosso fluido. Tá? Ela tira então 9,25 metros de carga de coluna de fluido, tá? Sobrando ali somente uma pequena parcela desse valor, certo? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, né, falando sobre turbina, e no próximo eu vou falar então da potência da máquina e rendimento, tá? Grande abraço, até lá.